a pergunta que não quer calar. O que vai acontecer, na sua opinião, Guilherme, nos próximos dias? A gente pode contar com uma punição dos golpistas, dos bolsonaristas, essa turma toda que está conspirando para os Estados Unidos interferirem aqui no Brasil, ou você vê alguma chance deles virarem esse tabuleiro aí, Guilherme? Por favor. Kiko, eu tenho poucas dúvidas de que o Bolsonaro vai ser preso nos próximos meses, né? Com o andamento do processo judicial, a quantidade de provas em relação a eles é abundante. Não teria cabimento jurídico o Bolsonaro não ser preso, né? E a tornozeleira eletrônica foi um anúncio, aliás, um anúncio dado em tempo certo, porque o risco de fuga estava colocado. Vamos lembrar, semana passada, ou retrasada, o governador de São Paulo, Tarcísio, bolsonarista de carteirinha, cuja máscara de bolsonarista moderado caiu nesse processo todo. Aliás, bolsonarista moderado é uma coisa que não existe. O Tarcísio ligou para ministro do Supremo Tribunal Federal para tentar autorizar uma ida do Bolsonaro para os Estados Unidos. Isso agora, faz 10 dias, supostamente para negociar com o Trump as tarifas. Tenha santa paciência, né? Era para fuga. Nós entramos na Procuradoria-Geral da República, inclusive contra o Tarcísio, por facilitação de fuga, obstrução de justiça. Então, eu acredito que o Bolsonaro será preso. E o desespero deles naquele espetáculo lamentável de ontem é isso. Aliás, o que eles estão fazendo nesses encontros é uma espécie de missa de corpo presente do Bolsonaro, né? Ele leva ele, mostra a tornozeleira, ele chora, ele tenta se vitimizar. É muito engraçado a maneira como os bolsonaristas reagem quando são convocados a pagar o preço das suas escolhas, né, Kiko? Veja, você agir de um determinado modo tem consequências. Qualquer criança sabe disso. Quando um bebezinho que está engatinhando coloca o dedo na tomada e toma um choque, ele percebe que colocar o dedo na tomada tem uma consequência. Os bolsonaristas conspiraram contra o Brasil, tentaram dar golpe de Estado, tentaram inviabilizar a eleição de 22, perderam a eleição, montaram um plano para matar o Lula, o Alckmin e o Xandão. Bolsonaro ia, no 7 de setembro, gritar nos carros de som, chamando o Xandão de canalha, dizendo que não ia respeitar as ordens. E por alguma razão cósmica, eles acreditavam que isso não teria consequências. Teve. Está tendo. E no momento em que aparecem as consequências, essa é a maior particularidade do Bolsonaro e da turma dele, eles se acovardam de uma maneira vergonhosa, como o Bolsonaro fez na frente do Xandão na sessão de julgamento. Ai, me desculpe, ai, quer ser meu vice, ai, faz piadinha. Agora, quando são convocados a responder pelos crimes, aí chora com a tornozeleira, fica exibindo. Você entende? Quer dizer, aliás, é uma mudança, a diferença é um abismo de caráter, né, Kiko? Você lembra quando o Lula estava sendo processado, a maneira como o Lula se portou diante do Sérgio Moro? Sim. A maneira como o Lula se portou no Sindicato dos Metalúrgicos, sendo levado para Curitiba? Não houve um choro, uma vitimização, um sentimento de injustiça, isso sim, e um embate político. Então, eu acho que isso revela as diferenças. Mas eu vejo pouco espaço para, apesar de toda essa novela mexicana de quinta categoria que eles estão fazendo, do Bolsonaro ser salvo nessa história. Deputado, você ficou como o único representante de São Paulo, é isso? Dos 3 mais votados? Zambelli foi para a Itália. Como é que você olha, quem diria, né? Veja só, os 3 deputados federais mais votados de São Paulo fui eu, em seguida a Carla Zambelli e depois o Bananinha. Os 2 se elegeram dizendo-se patriotas. E dos 3, eu fui o único que não fugiu do país, que sigo exercendo o meu mandato. E os 2 saíram para conspirar contra o Brasil. Os 2 patriotas. Os 2 patriotas.
Guilherme, eu também queria te perguntar sobre o que você acha que vai acontecer com o Eduardo Bolsonaro. A gente apurou ontem que o presidente da Câmara, Hugo Mota, está evitando analisar os processos de cassação do Eduardo. E já tem algumas coisas tentando ser resolvidas em nome dele. A Mônica Bergamo está dando hoje que o governador do Rio, o Cláudio Castro, quer nomear o Eduardo para uma secretaria especial do governo nos Estados Unidos para ajudá-lo a salvar o mandato de deputado federal. O que você acredita que vai acontecer aí? É demais, né? Olha aqui, com a cara de pau, não tem limite. Às vezes as pessoas chegam no lugar que você aponta e fala, puta, ali é o fundo do poço. E quando você menos espera, abre-se outro fundo mais abaixo. É inacreditável esse tipo de postura de governadores de estado. Eu ouvi isso em relação ao Cláudio Castro e vi isso em relação ao governador de Santa Catarina. Sabe, o Rio de Janeiro não tem problema nenhum, né? Está tudo bem no Rio de Janeiro, na segurança pública, na educação, na saúde. Rio de Janeiro deve estar com o IDH maior que o da Noruega, para o governador cogitar usar dinheiro público para contratar um secretário especial em Miami que está conspirando contra o Brasil. Mas sabe o que tem de bom nessa história, Kiko? O que tem de bom nessa história é que as máscaras caem, meu caro. Então, assim, agora não tem meio termo. Não tem somebody love. É lá o cá. Agora é o seguinte, o risco que está se traçando no Brasil é quem defende a soberania nacional, quem é patriota de verdade e quem é traidor da pátria. Quem é vassalo dos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro já está do lado de lá há muito tempo. Vamos ver agora quem vai junto. Vamos ver se o seu Cláudio Castro também vai ser sócio da conspiração contra o Brasil. Se o seu Jorginho Melo, o seu Tarcísio de Freitas já se posicionou no primeiro momento, né? Dizendo que não, que era culpa do Lula, né? Bonezinho do Maga, que ele já tinha botado e tal. Assim, é importante porque fica claro, na hora do vamos ver, fica claro quem é quem. Patriota de boutique, patriota de ocasião, pode surgir vários. Na hora que a coisa esquenta, a gente vê quem defende o país e quem é traidor da pátria. Está correta essa reação da esquerda, nesse sentido que você está observando, resgatar o patriotismo que foi sequestrado pela extrema-direita? Esse é o momento? Claro, Kiko, porque, assim, veja, vamos olhar, historicamente, quem defendeu os interesses nacionais desse país? Né? Essa turma, a direita brasileira, foi contra criar a Petrobras e queria privatizar a Petrobras. A direita brasileira era contra a Vale do Rio Doce e privatizou a Vale do Rio Doce. A direita brasileira, no governo Bolsonaro, privatizou a Eletrobras. Capital estrangeiro, hein? Tudo capital estrangeiro. Tá? A direita brasileira, no governo Bolsonaro, queria entregar a Embraer para a Boeing, uma empresa norte-americana. A direita brasileira, historicamente, sempre foi antinacional. Sim. O fato deles utilizarem os símbolos nacionais para fazer politicagem nos últimos 10 anos, desde 2014, estão fazendo isso, não os torna mais patriotas porque bota uma bandeirinha verde e amarela atrás. Historicamente, a postura da direita é ser vassala do imperialismo norte-americano. Sempre. Nós podemos lembrar de várias ocasiões da nossa história. Nós podemos lembrar do golpe de 64, Kiko. O que estava por trás do golpe de 64? O interesse dos Estados Unidos no minério de ferro, de exportação pelas siderurgias norte-americanas do minério de ferro no Brasil, com remessa de lucro para o exterior, com pagamento de taxas, de impostos para os brasileiros quase nulos. O João Goulart não aceitou, eles entraram de cabeça no golpe e o Castelo Branco, um mês depois do golpe, assinou a concessão para eles. Agora é a mesma coisa. O Bolsonaro já disse que... Já tirei o gado do chat, gente. Mandem contribuições. O incômodo deles
com o Brasil ter uma soberania, eles sempre tiveram aquela ideia de que a América Latina é o quintal deles, do Brasil ter a sua soberania, do Brasil ter relação autônoma com outras potências mundiais e não ser servil aos Estados Unidos, do Brasil cogitar a negociação internacional que seja feita sem o dólar, com outras moedas, que é o que se discutiu na reunião dos BRICS uma semana antes dele anunciar a taxa. Então, nós sempre fomos os reais defensores dos interesses nacionais nesse país. Eles sempre foram entreguistas. Então, no momento em que isso fica claro, que isso fica evidente para o povo, com um ataque inédito da maior potência do mundo ao nosso país, é natural que o tema da soberania nacional e do patriotismo retorne ao lugar legítimo, de onde sempre foi. E é isso que a esquerda tem que fazer nesse momento. A pauta, nesse momento, sobretudo se as tarifas forem de fato implementadas, se isso se escalar numa guerra comercial, isso impactando setores econômicos, isso impactando empregos no Brasil, isso podendo ter impacto na inflação, nós precisamos deixar claro para o povo brasileiro quem está de cada lado. Tirando o gado. E mais do que a esquerda reivindicar o patriotismo no discurso, nós temos condição de construir uma agenda de resposta soberana no próximo período que traga a maioria do povo brasileiro para estar conosco. Brilhante o Guilherme Boulos lá com o Kiko Nogueira no DCM, importante a gente seguir. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.